você quer aumentar a taxa de lotação aí no seu pasto ou aumentar a produtividade do seu rebanho de leite ou de corte, saiba que o segredo pode estar no pasto. Para falar do assunto, a gente recebe o engenheiro agrônomo Eduardo Silva e Silva, que está aqui com a gente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Queria que você desse assim, qual que é a principal dica? E vamos começar com a primeira dica, assim, para começar a melhorar o pasto. A principal dica é o que um bom médico faria. Ele não pode operar um paciente ou medicá-lo se não tiver um bom exame, né? Um exame de sangue, um bom diagnóstico. A primeira dica de um técnico prudente, né, comprometido com o aumento de produtividade e saúde do solo, começa com uma boa análise química de solo. Tá? É preciso que o produtor que está envolvido com a pastagem visualize a sua pastagem como se fosse uma lavoura. Né? E de quanto em quanto tempo deve ser feita essa análise? Sempre, se houver uma pastagem perene, pelo menos 2 vezes ao ano. Se for uma de inverno, outra de verão, faz uma antes da semeadura, uma depois, porque querendo ou não, o animal ele come e nem tudo ele devolve. Grande parte é convertido em carne ou leite. Então, esse nutriente está sendo retirado do solo. Então, tem que monitorar ao longo do tempo para saber se eu tenho que corrigir ou somente repor o nutriente exportado, retirado pelo animal. A gente sabe que muitas vezes o produtor aí investe em genética, em manejo, esquece um pouquinho do solo, né? Como que a fertilidade pode ajudar e aumentar a taxa de lotação no pasto? Então, se a gente fosse imaginar uma pirâmide, né, uma cadeia trófica, o homem, nós, estamos no topo dessa cadeia. Logo seguindo vem os animais e na base estão as plantas, a pastagem. Né? Então, tudo começa na planta. E a planta, o que está abaixo da planta é o solo. Então, nós precisamos primeiro mandar as amostras para o laboratório de qualidade, fazer uma boa interpretação, né? E a partir daí consultar um técnico para fazer uma boa recomendação de cálcio, de enxofre, de magnésio, de potássio, de nitrogênio, de fósforo e micronutrientes também. E nem menos nem mais, né? Sempre no equilíbrio. Então, o primeiro caminho para a gente estabelecer uma pastagem vistosa, né, que tem uma boa conversão daquele equilíbrio do solo em biomassa, massa fresca, massa seca, né, começa com essa perícia no solo através de um laudo químico de solo. Vamos falar aí um pouquinho do cálcio, né, que a gente sabe que o sulfato de cálcio que é bastante importante aí. Qual que é o papel dele? O sulfato de cálcio, ele é um produto fantástico porque ele tem 2 macronutrientes e os 2 são enraizadores, né? Se nós tivéssemos uma lupa e pegássemos uma pastagem e olhássemos na ponta da raiz, nós veríamos que a maior concentração ali é de cálcio. O cálcio é uma broca, né? E o enxofre, ele é tão rápido no solo que ele faz com que as raízes desçam em profundidade buscando nutriente lá embaixo também, porque o enxofre vai levando esse nutriente para baixo. Então, o sulfato de cálcio, como é que ele entra como um aliado na pastagem? Ele faz essa planta enraizar mais. Se enraiza mais, ela cria mais reservas. E se essa raiz cria mais reservas, ela cria mais possibilidades de rebrote. Então, se eu tenho uma planta que rebrota mais, eu tenho mais oferta de alimento. Por isso, eu posso começar, né, junto com o seu zootecnista, o engenheiro agrônomo, repensar a lotação nessa área. Então, o sulfato de cálcio ele é um precursor dessa abundância, nesse crescimento de oferta de matéria fresca, matéria seca aos animais. Dá um exemplo para a gente aí de uma lotação de um pasto que não está tão bom e esse mesmo local, esse mesmo pasto, se ele tiver recuperado, qual que poderia ser o aumento dessa lotação? Isso depende do sistema de produção, né, de criação. Né? A gente tem o caso do extensivo e de racionais. Mas eu vou pegar um caso, Rio Grande do Sul, a região sul do país, por exemplo. Nós temos lá na campanha gaúcha a criação extensiva, né? E mais em Santa Catarina a criação em sistemas racionais. Né? Eu posso aumentar essa lotação, de repente, num piquete de 20 para 25 animais, né? Sempre com cuidado para também não degradar o pasto. Né? Isso vai depender muito da região e o local onde esse animal é criado. A gente continua agora falando sobre a adubação de pastagem com o engenheiro agrônomo Eduardo Silva e Silva, que volta para responder perguntas enviadas por vocês. Mas antes eu queria perguntar para o senhor sobre a adubação química. Realmente ela reduz custos, o uso do pó de rocha? Existe uma discussão em torno dessa fonte alternativa de fertilizar o solo, né?
É incipiente, tanto é que a legislação, o enquadramento, a legalização dela é recente, né? E como é incipiente, a forma como eu tenho me aproximado do tema, o entendimento inicial é que se trata de um condicionador de solo, tá? É como se aquele solo cansado, aquele solo velho, voltasse a ter um fôlego, né? Ganhar aquela vitalidade do início, do seu início, certo? Então, eu vejo como ponto positivo. Eu acho que vem a agregar junto com outras fontes alternativas de adubação. E agora a gente vai dar uma olhadinha nas questões recebidas hoje. Vamos aqui à tela então para ver o que o pessoal quer aproveitar e perguntar para o Eduardo. José Francisco de Londrina, Paraná, ele pergunta o seguinte: com qual frequência devo fazer a aplicação do sulfato de cálcio? Como aplicá-lo? José Francisco, eu volto a reforçar a análise química de solo. Se o seu nível de enxofre está bom e o cálcio está bom também, não há necessidade de colocar essa fonte como uma fonte alternativa, né, ou bem indicada para aumentar esses teores. Porém, a realidade do nosso solo é o contrário. Os solos, praticamente todos os solos do Brasil, estão com deficiência de cálcio e enxofre, provavelmente você vai precisar. Então, o que se recomenda? Uma análise, a análise vai dar a quantidade correta, né? Hoje nós temos sulfatos de cálcio granulado que facilita o operacional, e um modo de aplicação a lanço, né? que facilita e baixa o custo de aplicação. Vamos à próxima participação. O Eber Silva, de Unai, Minas Gerais. Subsolagem associada a pastagens produz resultados satisfatórios? Olha, meu caro, subsolagem, a gente está fazendo uma intervenção na física do solo, né? Creio eu que essa ideia de subsolar esteja relacionada já com um problema de compactação nas camadas mais superficiais. O que eu aconselho, como técnico e sempre recomendo, é que se faça primeiro, coloque isso como segundo plano, né? Vamos tentar fazer essa melhoria desse perfil do solo via química, né? Primeiramente equilibrando cálcio, magnésio, potássio, ajustando níveis de fósforo, junto com enxofre, zinco, para voltar a trazer essa vida para o solo. Porque certamente quando o solo ganha vida, ele começa a afrouxar de novo, respirar, e muitas vezes evita-se uma subsolagem. Vamos a mais uma participação. João Paulo, de Uberlândia, Minas Gerais. Quais as regiões têm o solo com mais carência de nutrientes? Dá para avaliar isso? João Paulo, essa pergunta é curiosa. Geralmente regiões com clima que influenciam em alto intemperismo, que eu tenho solos mais velhos, são solos mais carentes de nutrientes. Tá? Porém, eu trago uma reflexão para o produtor. Vocês imaginem que dentro de uma propriedade rural, né, vamos supor 100 hectares ou 1000 hectares, dentro da própria propriedade eu tenho massas diferentes de carências. Agora vocês imaginem por regiões e no Brasil inteiro. Então, novamente, eu reforço a importância de começar com análise de solo, né, e evoluir para uma agricultura de precisão, por que não? Já que a pastagem tem que ser vista como uma lavoura. Temos mais participações? Ricardo Gouveia, de Cristalina, Goiás. O sulfato de cálcio serve para qualquer tipo de pasto? O sulfato de cálcio, Ricardo, ele é um dos produtos mais democráticos que existe no mercado. Ele serve para qualquer cultura, planta é planta. Tanto o pasto, quanto a laranjeira, quanto a soja, quanto a cana-de-açúcar, ela precisa de cálcio e enxofre. Tá? Eduardo, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, esclarecendo dúvidas aí para o pecuarista melhorar as pastagens. Uma ótima noite para você e volte mais vezes. Obrigado, Kelly. Boa noite a todos.